Oiê, meu nome é Sabrina Betê e nós estamos no nosso dia 137 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Neemias, capítulo de número 5, 6 e 7. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Vamos ler então nossos capítulos do dia. Capítulo de número 5 de Neemias vai dizer assim: Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo, e em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas e os nossos filhos são tão bons quanto os deles. No entanto, eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora, vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem de dinheiro, de trigo, de vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e na praça destes fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora da sua casa e do seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa, que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado governador da terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiam o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha eram preparados aves e de 10 em 10 dias
muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz por este povo. Capítulo de número 6. Quando Sanbalat, Tobias e Gésem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalat e Gésem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Olha a integridade, olha só o que é um cara ligado, né? O que é alguém que tá ligado. Lembra que os inimigos, a gente leu ontem, né? Eles começaram a desanimar, começaram a falar, dizer que não valia a pena. Agora, depois que a muralha foi construída, já não havia mais brechas, eles mudam a estratégia, o inimigo muda a estratégia. Eles dizem o quê? Eles tentam trazer ele para perto. Eles tentam chamar a atenção dele, desviar a atenção dele da obra, que era a reconstrução, e trazer ele para um local onde ele estivesse em vulnerabilidade, onde ele estivesse num local onde eles tivessem domínio sobre ele, para que então eles pudessem indiretamente parar a obra. Se você já pegou aí, né, a visão, você sabe que nosso inimigo faz exatamente a mesma coisa. Não conseguiu nos parar no desânimo, não conseguiu nos parar impelindo, às vezes, algumas afrontas contra nós, falando contra a obra que nós mesmos estamos fazendo, né, nos desencorajando. Nós continuamos, nós construímos, nós criamos uma muralha, né, ao nosso redor espiritual sem brechas, e aí o inimigo muda de estratégia, quer então nos desfocar, quer tirar o nosso foco daquilo que estamos fazendo. Por quê? Porque ele não consegue mais entrar por pequenas brechas, ele não consegue mais nos tirar desse local, né, que é um local de proteção. Ele não consegue mais entrar, não consegue mais penetrar, né? Ele não consegue mais entrar nesse local. Lembra que eles tinham pedido, podemos ajudar e tal, e Neemias falou, não, vocês não podem, nós não queremos, vocês não têm parte, porque o intuito deles não era ajudar, né, galera? Então, não conseguindo entrar, né, e no meio, o que eles fazem? Eles tentam tirar, então, Neemias do local onde ele tinha construído essa muralha sem brechas, onde ele tinha fechado todas as brechas. E o inimigo tenta nos tirar deste local, onde nós estamos, então, ali murados pela palavra, murados pelo poder de Deus, né? E aí, é aí que a gente precisa responder que nem Neemias. Eu não posso sair, eu não vou deixar, eu estou fazendo uma grande obra, eu estou cumprindo um grande propósito, estou cumprindo uma ordem de Deus, estou cumprindo em obediência àquilo que Deus me disse. Não, eu não vou me desfocar, eu não vou até você, eu não vou, porque existe algo que é mais primordial aqui, algo que realmente exige a minha atenção e não vai ser nada secundário que vai tirar minha atenção, que vai tirar minha prioridade naquilo que é a obra do Senhor, naquilo que é da vontade de Deus. Então, é que a gente aprende com Neemias como que a gente deve responder, né, a essa situação. Quando estamos, né, revestidos de proteção divina, mas o inimigo então tenta nos desfocar. Então a gente tem que cuidar aí, porque o desfoque é uma arma que tem pegado muita gente, tem pegado muito cristão. Quando o inimigo não consegue nos desanimar, ele tenta nos desfocar. Entendeu? E aí se a gente desfoca, a gente vai começando a deixar de lado, vai despriorizando
as coisas que deveríamos fazer, quando a gente menos percebe, né? A gente já tá bem longe de onde a gente devia estar. A gente já desfocou, a gente já foi deixando, já não foi fazendo, já foi criando desculpas. E aí quando a gente vê, a gente tá no campo do inimigo, e o inimigo então pode fazer o que ele quiser com a gente. E aí ele destrói tudo que a gente já construiu, né? Então, aprendemos com Neemias mais uma vez como responder ao inimigo quando ele está então nos desfocando. Priorize, mantenha isso na sua cabeça. Tem que priorizar. As coisas do Senhor têm que ser priorizadas. Então, quando você se sentir desfocado, pensa: será que isso é prioridade? Será que eu não devia estar aqui, estruturando meus muros, reconstruindo minha vida espiritual? E aí? Então, aprendamos. Continuando. Então, Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gessem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Olha as fake news, olha só, ele espalhando aí umas mentiras, né? O inimigo trabalha com mentira, né? A gente tem que estar ciente disso. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles? E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Ó, as ameaças. As ameaças embasadas em mentiras. Neemias nunca tinha dito isso, nunca tinha iniciado nada. Mas o inimigo trabalha com mentiras. Ele adora trabalhar com mentiras. E, né, o que a gente pode fazer? Ele vai começar aí a fazer as suas ameaças para que então consiga atrair Neemias para onde ele gostaria que estivesse, né? Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Exatamente aqui, ó, exatamente. Porque se eles... Cara, mas eu não fiz isso, meu Deus, e se ele falar pro rei? E o rei acreditar nele? Lembra que a gente já leu em alguns, né, lá em Gênesis, quando Abraão vai passar, né, às vezes por uma determinada terra, e ele fica temeroso no seu coração de que, e se acharem que Sara é minha mulher, né? Se eles ficarem sabendo e acharem ela muito bonita e quiserem tomá-la, então eles vão me matar. Ele se amedrontou por uma situação que ele criou na cabeça. O inimigo aqui criou uma situação para amedrontar Neemias, para fazer ele parar, para fazer ele estagnar. E ele jogou olha, estão aí falando, estão falando, né, boatos aí, que você tá querendo se proclamar o rei. Olha, se isso chegar nos ouvidos do rei, acho que vai dar uns B.O. aí pro teu lado, né, Neemias? Tem que dando uma analisada aí, e aí? Querendo amedrontar ele para que ele então fizesse exatamente o que ele queria, que era descer até o encontro dessa galera, dos inimigos. Mas Neemias, muito sábio, sabendo que isso, além de não ser verdade, né, também sabia qual que era o objetivo dele com esses dizeres. Então, ele vai dizer isso lá no capítulo, no verso 9. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Olha o objetivo deles. Vão vazar, e aí não vai ser concluída a obra. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metibael, que estava impedindo de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu estaria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que eu tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalat o haviam subornado.
Para isso o subornaram, para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Olha o quantas coisas, mas quanta coisa o inimigo fez, hein? Ainda usou, né, de pessoas ali que estavam em certa condição de vulnerabilidade para parecer, né, subornar o cara, alguém que deveria ser aparentemente alguém de confiança ali, ou alguém que fosse confiável, minimamente possível, para engambelar ali Neemias, para levar ele para uma emboscada. Olha tudo, mas Neemias percebeu que não era Deus que tinha enviado. Olha o discernimento desse cara, olha o discernimento deste varão. E então ele percebeu que não vou fugir não, ele percebeu que isso não era de Deus, não era de Deus que ele tinha sido subornado. Então ele vai declarar, né, no versículo 14: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profecia de Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Olha só quanta gente foi comprada, hein? Quanta gente foi comprada. E assim, a obra era grande demais, então o inimigo investiu pesado também. Mas é claro que Deus não deixa nunca a desejar, e ele também investiu então dando muito discernimento, dando bastante graça para Neemias, né? Vamos continuar então. Reconstrução para a muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por invenção do nosso Deus que fizeram esta obra. Intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Aí, quando a obra foi completa, todos aqueles que duvidaram caíram nos seus próprios conceitos, caíram nas suas próprias opiniões, nos seus próprios julgamentos, e perceberam que, na verdade, o que eles estavam fazendo não era uma ordem de Deus, e era por intervenção de Deus. Só foi possível porque Deus estava no negócio. É isso, gente. Já podia parar por aqui, né? Que olha que incrível, mas vamos continuando. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secarias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam de suas boas ações na minha presença, e levavam a ele a minha palavra. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. É complicado esse carinho. E agora o nosso capítulo de número 7. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse, os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e traçados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos da guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros e a voltaram do cativeiro, e nele estava escrito: estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro no meio dos exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, meu Deus, esse nome
nome aqui tá uma trava-línguas. Ramias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Quando tem duas letrinhas, eu sempre me babar. Isso vocês já perceberam, né? Essa altura do campeonato. Continuando. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Que hora boa para fazer obra, né, vizinho? Amém, glória a Deus. Desculpa, gente, esse é o som que teremos no fundo deste vídeo. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Azigade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 677. Os filhos de Bigvai, 2.077. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Séfira e Beorote, 743. Os homens... Isso vai demorar bastante. Os homens de Ramá e Gebã, 621. Os homens de Micmás, 122. Os homens de Betel e Iá, 123. Os homens de do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaias, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmou, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Agabá, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Azim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Zefuzim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acuf, os filhos de Ahur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arzá, os filhos de Barcós, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nessias, os filhos de Atitas, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaalã, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim e os filhos de Amon.
Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tal-Azar, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinham casado com as filhas de uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso, foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio do Urim e do Tumim. Toda essa congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e das suas servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8,4 kg de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes da família deram para o tesouro da obra 178 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Ufa! Vencemos a genealogia! E aí, se você chegou até aqui, você leu toda a genealogia comigo, acompanhou, deixa aqui um coraçãozinho, tá? Porque essa eu quero ver. E não adianta mentir não, hein? Você pode mentir pra mim, mas Deus tá vendo. Deus tá vendo que você realmente leu toda a genealogia. Não pode pular não, viu? E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã!